Pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula de modo remoto aqui da disciplina de História, né? Eu sou o professor Fabiano e nós vamos estudar o capítulo 5 do livro didático, A Conquista e a Colonização Portuguesa da América. Nesse capítulo, galera, basicamente a gente vai ver aqui o que acontece desde a chegada dos portugueses à América, no caso mais específico ao Brasil. Se vocês lembrarem do capítulo anterior, vocês vão ver que a América ela ficou dividida entre Espanha e Portugal e que apenas a região do Brasil ficou, né, a cargo dos portugueses, enquanto que a Espanha ficou com grande parte da América do Sul. Por isso essa grande diferenciação, apenas o Brasil, né, fala português, foi colonizado pelos portugueses e os outros países da América são todos países de origem hispânica, né? Os outros países da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Venezuela e daí por diante, tá? Então, basicamente o que a gente vai ver nesse capítulo é a chegada desses portugueses aqui e como foi essa dinâmica da colonização, tá? Então a gente vai passar aqui de página. A gente vê aqui nessa primeira fotografia, tá, galera? A gente vê um forte, que era as construções que os portugueses faziam aqui no litoral para se defender de ataques, porque era muito comum que outros locais, né, outros países e outras instituições de outros países tentassem tomar parte do território brasileiro. A gente vai ver mais para frente no capítulo que a França tentou, né? Tentou, conseguiu, fez um local chamado França Antártica e depois a França Equinocial, mas depois eles foram expulsos pelos portugueses. Então esses fortes serviam de defesa, tá? Então tem aqui, ó, fotografia de 2007, mais ou menos recente, que retrata o Forte dos Reis Magos, construído em 1598, localizado em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Então vamos ver aqui o resumo do capítulo. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. Nesta unidade, vamos estudar aspectos importantes da colonização do território brasileiro, realizada a partir da monocultura da cana e da produção de açúcar para abastecer o mercado europeu. Vamos estudar também como essa exploração econômica foi baseada no trabalho escravo, inicialmente dos indígenas e depois dos africanos, e verificar como a colonização portuguesa da América está relacionada ao início da formação do Brasil, tá? Então, esse aqui é um resumo do nosso capítulo. Vamos avançando aqui. Então, o início da exploração. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral aportou na costa atlântica da América do Sul, em uma região que batizou de Porto Seguro, no atual estado da Bahia. Com isso, a coroa portuguesa dava início à conquista de terras na América, tomando posse de um território que era habitado por indígenas havia milhares de anos. Após tomar posse das novas terras, a coroa portuguesa não promoveu a sua ocupação imediata, pois estava mais interessada em desenvolver o lucrativo comércio de especiarias originárias das Índias Orientais. Desse modo, as primeiras expedições portuguesas enviadas ao Brasil tinham como principal finalidade reconhecer o litoral do território. As chamadas expedições exploradoras, essas chamadas expedições exploradoras, essas excursões batizaram algumas das regiões e rios do Brasil, como o Cabo de São Roque, a Baía de Todos os Santos e o Rio São Francisco. Galera, eu acho que eu já falei isso para vocês, que a gente tem que definir bem essas etapas da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, essa primeira etapa, né, portugueses não estavam interessados na efetiva colonização do país. Quando eles chegam aqui em 1500, o primeiro desejo que eles têm é um desejo extrativista, tentar encontrar aquilo que desse lucro mais imediato para eles. O que seria, que poderia dar um lucro mais imediato? Encontrar metais preciosos, no caso, o mais precioso, ouro e prata. No caso do Brasil, isso aí não foi possível logo no início, então essas missões exploradoras, né, elas abriram caminho pelo litoral, mas teve aquela frustração porque eles não conseguiram encontrar metais preciosos. Vamos continuar aqui. Mas não eram somente os portugueses que estavam interessados em explorar o litoral atlântico da América do Sul. A partir de 1504, corsários franceses passaram a aportar na costa da América Portuguesa e após 1515, navegantes espanhóis também exploraram essa região.
Para combatê-los, a coroa portuguesa enviou as chamadas expedições guarda-costas ao litoral sul-americano. Primeiro, corsários. Corsários faz referência, seria similar a piratas, tá? Então, esses franceses vinham aqui, tentavam delimitar um território e levar para a coroa francesa, né, esse território e tentar vender essas posses, tá? Outros também, os espanhóis também tentaram tomar parte do território brasileiro, então por isso o governo português criou essas expedições para proteger a costa brasileira, ou seja, as praias. Para viabilizar a exploração dos recursos naturais da região, essas expedições fundaram feitorias em Cabo Frio, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Vicente. Tá? Então, feitorias eram locais que serviam tanto para a defesa do litoral, quanto para estocar o produto que eles estavam retirando daqui do local para poder guardar e depois poder abastecer os navios portugueses quando eles chegaram. Tá? Depois a gente tem um quadro aqui com uma gravura que mostra os indígenas da época, tá? Uma gravura tentando retratar os indígenas da época. Então a gente tem aqui, ó, os primeiros povoadores portugueses. Os primeiros portugueses que vieram para o Brasil eram em sua maioria aventureiros, traficantes de madeira e de animais, náufragos e criminosos condenados ao degredo como punição por algum delito. Essas pessoas se inseriram nos grupos indígenas com os quais estabeleciam contato, adaptando-se aos seus costumes e construindo famílias mestiças ao se casarem com mulheres indígenas. Galera, isso aqui também é muito comum de ser retratado como parte da história do Brasil, né? Que esses primeiros aventureiros que vieram para cá eram uma galera que tinha sido praticamente expulsa de Portugal. Então eram presidiários, eram pessoas denegridas, náufragos, tá? Traficantes. Então eles vinham para cá para tentar reconstruir uma nova vida, tá? Alguns desses portugueses, como Caramuru e João Ramalho, prestaram grande auxílio aos seus compatriotas recém-chegados, orientando-os na exploração do território e intermediando negociações com os indígenas. Então, foram os primeiros a ter esse contato com o indígena, a tentar aprender a língua indígena e manter esse contato, tá? Que depois vai ser muito importante nas primeiras etapas do povoamento aqui no Brasil. Logo abaixo a gente tem uma linha do tempo, tá, galera? Que ela tenta colocar em ordem cronológica uma linha de eventos que acontece no Brasil desde a chegada dos portugueses, tá? Então você tem aqui conquista e colonização da América Portuguesa, você vai ter aqui em 1501 essa primeira expedição exploradora, né, que vai chegar aqui, e depois você vai ter uma sequência de fatos que a gente vai ver mais para frente, tá? Então você tem 1532 a fundação da primeira vila, 1534 a implantação do sistema de capitanias hereditárias, em 55 a fundação da França Antártica, que é justamente aquela coisa que eu tinha falado sobre outros países tentando vir para cá e tomar uma parte do território, e daí por diante. Vamos seguindo em frente. Como a primeira coisa que eles queriam aqui do Brasil era tentar retirar o máximo que eles pudessem de lucro, então eles começaram a explorar a terra. Não conseguiram encontrar metais preciosos, mas conseguiram encontrar um produto que fez sucesso na Europa e deu um certo lucro para Portugal, que era o pau-brasil, tá, galera? O pau-brasil, né, que é a árvore que vai dar nome ao país, né, depois, ele se tornou lucrativo porque ele era uma árvore do qual dele dava para se tirar um corante vermelho, avermelhado, tá? E esse corante, ele foi muito apreciado na Europa porque o vermelho era uma cor que era associada à nobreza. Então, tingir as roupas de vermelho era algo que dava um certo ar de nobreza para as pessoas. Então, fez um certo sucesso. Então, os portugueses, eles extraíam essa madeira daqui, e como é que eles faziam essa extração? Eles faziam acordos com os indígenas, num acordo que costuma se chamar de escambo. O que é o escambo? Você faz uma troca de mercadorias. No caso dos portugueses, eles trocavam a extração da madeira, né, o trabalho que eles iam fazer,
por algumas bugigangas. Então eles davam espelhos, davam qualquer produto que os indígenas nunca tinham visto na vida. Então isso fazia com que eles trabalhassem para eles, tá? Então aqui a gente tem algumas ilustrações, você vai ter uma fotografia da árvore, tá? E aqui uma ilustração das pessoas na época produzindo o corante, tá? Então, nesse primeiro momento, nos primeiros 30 anos da chegada dos portugueses aqui no Brasil, as missões elas eram exploratórias, tá? Então, a única coisa que eles iam para cá era tirar o pau-brasil, levar, proteger a costa e daí por diante. Depois a gente tem o início da colonização. O início da colonização a gente tem aqui, ó, no intuito de garantir a posse do seu território na América, já bastante cobiçada por outros reinos europeus, a coroa portuguesa decidiu promover a sua colonização. Assim, em 1532, foi enviada uma expedição colonizadora, comandada pelo português Martim Afonso de Souza. Nesse mesmo ano, Martim Afonso fundou São Vicente, a primeira vila oficial da América Portuguesa. Então, nesse primeiro esforço de colonização, só a partir de 1530, então a gente vê aqui que é 1532 que isso acontece, né? A coroa portuguesa, ela sabia que não tinha os recursos necessários para promover essa ocupação. Então, o que que ela faz? Ela tenta fazer, mais ou menos, que a gente pode dizer como seria hoje, um acordo com a iniciativa privada. E ela cria um negócio chamado Sistema de Capitanias Hereditárias, tá? Essas capitanias hereditárias elas tinham a função justamente de povoar o território brasileiro, né, governado por Portugal. E quem seria o responsável por esse povoamento seriam os particulares, pessoas que trariam seu dinheiro e que tentariam fazer aqui algum tipo de empresa, tá? Vamos ler aqui o Sistema de Capitanias Hereditárias. Para impulsionar a ocupação e povoamento do território em 1534, a coroa implantou o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra concedidos pelo governo de Portugal para portugueses de posses, que ficaram conhecidos como donatários. Cada donatário era encarregado de implantar a colonização em sua capitania, tornando-a produtiva. Eles também tinham diversos direitos, como o de fundar povoados e vilas, escolher funcionários, cobrar impostos, aplicar a lei e suas respectivas capitanias e doar sesmarias, tá? Sesmarias, galera, era uma parte de terra em que esses caras podiam doar. Vocês podem ver aqui, ó, as sesmarias. No sistema de capitanias hereditárias, uma das atribuições dos donatários era a doação de sesmarias, que eram extensões de terras virgens, ou seja, não exploradas pelos portugueses. As sesmarias eram doadas geralmente a famílias de posses, que teriam mais condições de instalar engenhos e tornar a terra produtiva. Com o passar dos anos, esse sistema fez com que as enormes extensões de terra se tornassem propriedades de um número reduzido de famílias. Como o sistema de sesmarias foi mantido durante grande parte da ocupação e colonização do território brasileiro, alguns estudiosos consideram que ele é um dos motivos da atual estrutura fundiária brasileira, em que a maior parte das terras é ocupada por latifúndios, tá? Então, isso aí é algo que é defendido por muitos estudiosos, tá, galera? Que o Brasil, vocês sabem que há uma grande desigualdade na distribuição de terras aqui no Brasil. Uma pequena minoria da população extremamente rica detém a grande maioria das terras no país, tá? Enquanto que a grande maioria da população não possui propriedade particular, não possui terras próprias para plantar, para colher ou mesmo para viver, tá? Então, essa grande diferenciação, inclusive, é tema há séculos, né? Há mais de 100 anos, da questão da reforma agrária no Brasil, de como pegar essas terras e de como fazer uma redistribuição mais igualitária entre a população, tá? Então, a origem disso seria as capitanias hereditárias. Aqui nessa gravura, a gente pode ver essas primeiras capitanias hereditárias e como foi a sua divisão, tá, galera? A gente vê aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, que está na vertical, ela vai definir o que é o território português, que fica todo à direita. Então, a gente tem aqui essa primeira divisão, em que a gente vai ter Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande,
Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente. A gente tem que entender que isso aqui não são os estados ou as cidades que a gente conhece hoje. Isso aqui eram os nomes dessas capitanias hereditárias que depois foram se modificando. E prestem atenção no tamanho do território brasileiro da época, tá? Ele era cerca de um terço, um pouco mais de um terço do que é o território brasileiro hoje, e depois ele vai se estender. Continuando aqui, tá, galera? Ó, alguns donatários conseguiram promover o desenvolvimento de suas capitanias. Outros, no entanto, nem chegaram a se estabelecer naquelas que receberam. As capitanias que alcançaram maior desenvolvimento nessa primeira fase de colonização foram São Vicente, Pernambuco, Ilhéus e Porto Seguro. Então, basicamente, as capitanias que vingaram foram essas aqui. As principais, São Vicente e Pernambuco, tá? Depois, galera, a gente tem a implantação do primeiro governo geral do Brasil. A gente tem que entender que quando começam as capitanias hereditárias, elas ficam a cargo dos seus donos. Eles é que vão ser os responsáveis pela lei, de aplicar a lei nesses locais. Então a gente pode entender que tudo ficava a bel prazer deles, tá? Só que depois o governo português vai criar o primeiro governo geral do Brasil. Vamos acompanhar aqui, ó. Com o fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu tornar mais efetiva a presença portuguesa no Brasil. Em 1549, ordenou a instalação do governo geral, com o objetivo de organizar administrativamente a colônia. Para o cargo de governador-geral, o rei nomeou o nobre português Tomé de Souza, que estabeleceu a capital da colônia em Salvador. Então, primeira capital do Brasil, Salvador, tá? Que o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Tomé chegou ao Brasil acompanhado de cerca de 1.000 pessoas para organizar a administração. Foram criados cargos para os quais diversos fins, dentre os quais se destacavam os de ouvidor-mor, que cuidava da justiça, de procurador-mor, responsável pela arrecadação de impostos para a coroa, e de capitão-mor, encarregado da defesa e da fiscalização do território. Então, o que o governo estava fazendo com isso? Tirando dos donatários muitos dos poderes dos quais eles tinham nas suas capitanias, tá? Só que a gente tem que entender que aquele Brasil de antigamente, ele era muito grande e havia uma grande dificuldade tanto de locomoção como de passar para frente informações. Então, o governador Mó, claro, ele tinha essas atribuições, né? E esses cargos aqui que foram criados, mas em muitos locais ainda eram os donatários que faziam as leis dos locais onde eles mandavam. Continuando. Nessa expedição vieram também soldados e muitos trabalhadores, como artesãos, carpinteiros e pedreiros, além dos primeiros jesuítas, sob o comando de Manuel da Nóbrega, que tinham como objetivo catequizar os indígenas. Tá? Então, mais para frente a gente vai falar aqui sobre os padres jesuítas e como eles foram importantes na questão da educação no Brasil. Continuando. Relação entre portugueses e indígenas. Acompanhe. A partir de 1534, o sistema de capitanias hereditárias ampliou a exploração econômica na colônia. Nessa época, os portugueses estavam muito interessados na produção de açúcar, pois esse produto tinha grande valor comercial na Europa. Muitos colonos de posses instalaram engenhos de cana-de-açúcar em suas terras, a fim de cultivá-la e fabricar o açúcar. Diante da necessidade crescente de mão de obra, os donos de engenho passaram a escravizar a população nativa. Além disso, os colonos portugueses ampliaram suas lavouras, invadindo as terras dos indígenas e tratando-os como um empecilho à colonização efetiva do território brasileiro. O que começou a acontecer aqui, galera? Primeiro, o açúcar ele foi um produto que começou a ser descoberto, né? Foi visto que ele era um produto bem melhor do que os seus antecessores, porque antes do açúcar feito da cana-de-açúcar, na Europa se costumava utilizar um açúcar feito de beterraba, que era amargo, além de deixar tudo manchado de vermelho. Tá? Então esse produto ele era utilizado nos chás, nas bebidas que as pessoas utilizavam lá na Europa. Só que com a chegada da cana-de-açúcar, né, foi um produto que pegou todo mundo na Europa, então é um produto que se tornou visado, e todo produto que é muito procurado e que não tem uma disponibilidade muito boa, o que acontece? O preço dele aumenta. Então criou o interesse desses colonos portugueses de fazer a exploração aqui no Brasil, plantar a cana-de-açúcar e fazer o seu refinamento, ou seja, produzir
o açúcar. Só que para manter uma empresa como o Engenho de Açúcar, não era tão fácil quanto extrair o pau-brasil. Precisava de apenas de alguns indígenas e você convencia os indígenas com produtos, né, portugueses e fazia essa troca, né, do trabalho deles pela extração do pau-brasil. Aqui não, é um trabalho sistemático, é um trabalho diário e que precisava de pessoas para trabalhar nesse trabalho, nessa função pesada todos os dias. Então, esses colonos começaram tanto a invadir as terras que eram dos indígenas, tá, que ficavam próximas às colônias, como também a tentar escravizar o indígena. Tá? Então, isso gerou um grande problema nessa relação entre portugueses e indígenas, que até então, até esse momento, ela era mais ou menos harmoniosa. Mais ou menos. Não era muito harmoniosa, mas era mais ou menos harmoniosa. Continuando, com isso os nativos passaram a sofrer uma invasão com a invasão de suas terras e a escravização generalizada e a desestruturação de suas instituições sociais, ou seja, começaram a destruir todo aquele modo de vida do indígena, tá? Além disso, as doenças trazidas pelos europeus se disseminaram e os bens de primeira necessidade se tornaram escassos. De maneira opressora e violenta, foi se construindo na colônia uma sociedade fundamentada na hierarquia étnica, que mantinha os indígenas em sua condição social inferior à dos portugueses, ou seja, né, hierarquia étnica é quando você coloca uma etnia acima de outra. Então, os portugueses se colocaram num patamar acima e tentaram escravizar os indígenas. Continuando. Os funcionários da coroa portuguesa, apesar de compactuarem com essa situação, tentavam conter o impulso dos colonos, que queriam impor a escravização de indígenas. Com isso, a coroa buscava assegurar as alianças com a população nativa, no intuito de utilizá-la na exploração do pau-brasil. E também nas guerras contra outros europeus, principalmente franceses, e contra grupos nativos considerados hostis, por meio da chamada Guerra Justa, tá? Então, a gente vê aqui uma diferenciação. Enquanto os colonos, que eram as pessoas que moravam aqui, tentavam fazer essa escravização, a coroa portuguesa ela já não via com tanto bons olhos, porque via no indígena ali alguém que era útil tanto para extrair o pau-brasil, quanto na defesa, para ajudar na defesa contra invasões de estrangeiros. Aqui também a gente tem um quadro, tá, galera, que fala sobre as formas de resistência indígena. Ou seja, como o indígena ele resistiu a essa tentativa portuguesa de escravização. Vamos acompanhar. Ó. Buscando resistir à opressão e à violência, os indígenas lutaram para proteger suas famílias e defender seus territórios. Eles promoveram ataques aos engenhos e vilas, travando grandes combates contra os europeus. Nesses combates, enfrentavam diversos problemas, principalmente a inferioridade tecnológica em relação às armas europeias. Diante disso, a maior parte dos indígenas optava pela migração como forma de resistência. Muitos deles abandonaram seus territórios ancestrais e dirigiram-se para o interior do continente, procurando ocupar áreas onde a presença europeia não fosse efetiva. Tá? Então, essas formas de resistência indígena, elas foram muito importantes, tá, na história do Brasil, até porque elas deixam bem claro que o indígena ele não aceitava ser escravizado. E isso vai motivar uma outra tática dos portugueses, que foi a escravização dos africanos. Vamos adiantando aqui, ó. Então a gente vê aqui mais uma gravura tentando mostrar como eram esse momento aqui das vilas, tá? No Brasil. Vamos passar adiante. E a gente chega num fato aqui que é muito falado sobre a história do Brasil, que era a questão dos índios aqui do litoral e de uma característica deles, que era a antropofagia, tá? Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Nos séculos 16 e 17, exploradores, viajantes e religiosos europeus que vieram para a América produziram vários relatos e desenhos sobre o modo de vida e os costumes dos povos indígenas. Um dos relatos que causaram maior espanto nos europeus foi a da antropofagia. Vamos ver o que era antropofagia. Olha aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem explicando. Ingestão ritualística de carne humana. Ou seja, isso aqui é basicamente o que a gente conhece como canibalismo, ou seja, quando um ser humano ele se alimenta de carne humana.
Só que a antropofagia, ela tem esse detalhe aqui, uma ingestão ritualística. Não é comer para se alimentar. Há um motivo que é um ritual para que isso acontecesse. Vamos continuar. Continua. Esses relatos eram acompanhados de imagens que mostravam indígenas comendo carne humana, como as que aparecem na página anterior e nesta, ambas feitas pelo artista belga Théodore Debry. Esses relatos e desenhos também apresentavam detalhes do ritual da antropofagia, como preparavam, matavam e comiam o inimigo. Leia o texto a seguir, ele foi escrito com base nos relatos de Hans Teyden, um europeu que viveu entre os indígenas do Brasil no século XVI. Vamos ler aqui esse relato. A antropofagia era uma homenagem à coragem do adversário, batido em combate. A cerimônia podia durar vários dias. No primeiro, o prisioneiro recebia uma corda de algodão especial e era conduzido ao terreiro, onde lhe pintavam todo o corpo. No segundo e no terceiro dia, realizavam-se danças em torno da grande figura. No quarto, ele era levado logo cedo para um banho, e só então começava o sacrifício propriamente dito. Sua coragem era testada durante todo o tempo, e esperava-se que ele demonstrasse altivez para merecer a morte tão importante. Então, para eles, isso era um ritual. Então, eles enfrentavam um grupo rival de indígenas, o cara era muito forte, demonstrou muita coragem. Então, se eles vencessem, eles prendiam o cara, faziam esse ritual e depois se alimentavam da carne dele. E qual era o motivo por trás disso? Tentar, através desse ritual, absorver a força do adversário. Então, não era comer porque eles não tinham peixe ou não tinham comida. Era um ritual das tradições deles para tentar absorver a força do inimigo, tá? Então, vamos continuando aqui, tá, galera? E a gente chega aqui na parte da catequização dos indígenas. Então, lembrando, a gente já havia falado um pouquinho antes sobre a importância dos padres jesuítas. Vamos ver a importância deles aqui na questão da educação no Brasil e como eles trataram a população indígena, tá? Vamos lá. Os jesuítas que vieram para a América Portuguesa tinham como principal objetivo catequizar os indígenas, adaptando-os aos costumes e hábitos tradicionais da Europa. Assim como ocorria na América Espanhola, os jesuítas procuravam reunir os nativos em aldeamentos, chamados de missões ou reduções, nos quais lhes ensinavam a cultura cristã europeia. Então, faziam um aldeamento, colocavam esses indígenas lá e lá eles iriam tratar de dois assuntos basicamente: tentar ensinar ao indígena a língua portuguesa, né? E também ensinar ao indígena a religião católica, né? Da Igreja Católica, a religião cristã. Então, eram essas duas coisas que eles buscavam ali. Continuando aqui, galera, ó. Apesar de serem movidos por um sentimento humanitário de busca de salvação espiritual dos indígenas, a atuação dos missionários jesuítas contribuiu para a desestruturação dessas sociedades, ao submeterem-nas ao seu controle, retirando sua autonomia. Além disso, os jesuítas não aceitavam alguns aspectos da cultura indígena, que consideravam contrários à cultura cristã, combatendo instituições sociais inerentes ao funcionamento dessas comunidades, como as relações poligâmicas e os rituais religiosos tradicionais. Ou seja, eles tinham uma preocupação, o autor aqui deixa claro que eles tinham uma preocupação humanitária com esses índios, tá? Porque na cabeça deles, eles deveriam civilizar esse índio para que ele pudesse sobreviver. Só que, ao mesmo tempo, eles contribuíam para acabar com a vida social do índio, como ele mantinha a sua sociedade, ou seja, desestruturou ela. E eles não aceitavam muitas das práticas que os índios tinham, como, por exemplo, a poligamia. Né? Para quem não sabe, poligamia tá aqui, ó, união conjugal entre homens e várias mulheres. Então, era extremamente comum esse traço aqui na cultura indígena. Vamos adiantando aqui um pouquinho mais. A gente tem aqui uma gravura que mostra, né, esses aldeamentos jesuítas, as missões, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Resistência e manutenção das tradições indígenas. Com a implantação da catequese, né, que é o ato de
ensinar a religião católica, as tradições indígenas foram aos poucos sendo combatidas e criticadas pelos religiosos católicos, tá? Os contos e as lendas, assim como os mitos de criação indígena, foram sendo substituídos pelos mitos da tradição católica. Dessa maneira, a história da origem do mundo, dos seres humanos, animais e plantas, passou a ser transmitida pelos europeus com base na Bíblia, desconsiderando a tradição oral indígena, que possuía muitas histórias, lendas e mitos para explicar os mistérios da vida e da existência humana na Terra. Eu já falei isso para vocês, galera. Cada cultura, cada etnia no mundo, ela tem a sua mitologia de criação do mundo. Então, se você for para a Índia, você tem lá a questão do universo cíclico deles, no qual eles acreditam que o universo ele é cíclico, ele é construído por um Deus, ele é mantido por outro, e depois vem o terceiro e destrói tudo. E depois aquele primeiro volta e refaz esse universo todo. Então, a ideia cíclica de universo. A ideia cristã é outra diferente. A ideia muçulmana, ela tem uma ideia diferente. Então, cada etnia tem uma religião, tem os mitos de fundação, e os indígenas tinham também os deles, que começaram a ser, nesse processo, né, massacrados pelas ideias cristãs, tá? Entre os povos indígenas que tiveram sua cultura desestruturada pelo catolicismo estão os Guarani. Vamos ler esse texto aqui abaixo. A degeneração social dos Guarani deve-se à escravidão e às guerras que se sucederam nos primeiros 300 anos da conquista. A imposição de uma religiosidade em detrimento da religiosidade nativa também afetou profundamente o ritmo cultural guarani. Após esse período em que os escravos guarani foram substituídos pelos negros da África, surgiu o desequilíbrio ecológico que continuou causando a esse povo consequências desastrosas, do ponto de vista social, interferindo negativamente na sua cultura. Entretanto, mesmo com as transformações pelas quais os guaranis vêm passando notadamente ao longo dos últimos 5 séculos, os seus valores sagrados, sustentados por sua cosmovisão, né, continuam fazendo parte da sua vida. Os cantos, a dança, os nomes dos clãs e dos indivíduos, por exemplo, estão profundamente interligados à visão ancestral de mundo, fazendo do cotidiano de uma aldeia uma tradição sagrada, tá? Então esse texto aqui ele foi retirado deste livro, tá? Que fala sobre as tradições orais dos povos Guarani. Continuando, né? Eu falei que estrangeiros tentaram chegar aqui ao território brasileiro, e por isso as expedições tinham um caráter de tentar evitar que esses estrangeiros tomassem posse de alguns territórios no Brasil, as chamadas expedições costeiras, tá? Então, um dos países que conseguiu fundar aqui por um breve período uma colônia foi a França, tá? E ela fundou no Rio de Janeiro uma colônia que eles chamaram de França Antártica. Vamos acompanhar aqui, ó. A monarquia francesa nunca reconheceu a validade do Tratado de Tordesilhas, que era o tratado entre Portugal e Espanha para dividir a América do Sul, tratado esse que foi ministrado pela Igreja Católica, pelo próprio Papa. Mas a França ela nunca reconheceu esse tratado, ou seja, né, ela não reconhecia essa posse total de Portugal e Espanha da América do Sul, que dividia o continente americano entre Portugal e Espanha, excluindo outros estados europeus dessa partilha. Por isso, no início do século XVI, os franceses passaram a comercializar o pau-brasil com os indígenas ao longo de todo o litoral brasileiro, contrariando as ordens do rei de Portugal. A amplitude do litoral brasileiro impossibilitava sua vigilância eficaz, o que permitiu aos franceses estabelecerem contatos duradouros com os povos nativos da região. Desse modo, nasceu o projeto de criação de uma colônia francesa no Brasil, que se chamaria França Antártica. O militar francês Nicolas Durand de Villegagnon conquistou o apoio do almirante Coligny, um calvinista, e do duque de Guise, um católico, para estabelecer uma colônia francesa na Baía de Guanabara. Esses aliados defenderam o projeto de Villegagnon junto ao rei francês, que forneceu armas e embarcações para a viagem. A expedição comandada por Villegagnon, que zarpou da França
em 1555 era composta por católicos e protestantes, além de aventureiros e comerciantes interessados na exploração das riquezas. Pessoal, ó, uma outra forma da gente estudar sobre esse assunto aqui é um filme que foi feito em parceria de empresas brasileiras e francesas nas comemorações dos 500 anos do Brasil, tá? E na verdade os 500 anos do Brasil não, desculpa, na verdade entre os 500 anos desse evento aqui da França Antártica, tá? E aí foi feito um filme chamado Vermelho Brasil, que inclusive já foi transmitido na Rede Globo e que é bem fácil de ver no YouTube, que conta toda essa trajetória aqui desse almirante Villegagnon tentando construir essa França Antártica aqui no Brasil, tá? Na região que hoje é conhecida como Rio de Janeiro. As dificuldades da França Antártica. Logo no início, os colonos franceses encontraram dificuldades para viver na nova colônia. Por causa da escassez de comida, os franceses tiveram que se alimentar de raízes e água. Os problemas foram agravados pelos trabalhos extenuantes, baixos salários e pelo reduzido apoio material do Estado francês à colônia. Apesar disso, entre 1555 e 1560, os franceses estreitaram suas relações com os tamoios, nativos da Baía da Guanabara. Villegagnon recebeu reforços com a chegada de Bois-le-Comte, seu sobrinho, que trouxe 290 colonos e 14 pastores calvinistas. Contudo, a presença desses pastores aumentou ainda mais as tensões religiosas entre católicos e protestantes dentro dessa comunidade da França Antártica, tá? Só que aí o que vai acontecer? Essa comunidade ela não vai durar muito tempo. Os portugueses eles vão tomar ciência, né, dela e vão trazer soldados e vão expulsar os franceses, tá? Tudo isso aqui a gente tem no filme, tá, galera? Então é bom que se alguém puder assistir no YouTube, o filme se chama Vermelho Brasil, que conta essa história aqui, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá, galera? Por essa primeira aula sobre o capítulo sobre a colonização e conquista da América Portuguesa, ou seja, do Brasil, tá? Na próxima aula a gente continua aqui esse capítulo. Tchau!